Olá! A partir de agora, você assiste ao projeto Conexão Ciência e Cultura, uma parceria entre Secretaria de Cultura e Assuntos Comunitários e Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da PUC Minas. O objetivo é estreitar os laços entre comunidade acadêmica e personalidades do mundo da ciência e da cultura. O Conexão Ciência e Cultura conta com o apoio da PUC TV, que exibe todas as edições do projeto. Hoje você confere a palestra do arquiteto e urbanista Jaime Lerner, ex-prefeito de Curitiba e ex-governador do Paraná. Atualmente, Lerner é consultor das Nações Unidas para assuntos de urbanismo. Acompanhe. Agradeço a PUC por essa oportunidade. E normalmente a gente começa com uma história. Às vezes a gente repete sempre a mesma história, mas espero que vocês não tenham ouvido. Durante os meus mandatos de prefeito, não havia reeleição naquela época, então eu voltava para o meu escritório de arquitetura e retomava a minha profissão de arquiteto. E trabalhei em muitas cidades no Brasil, no mundo inteiro. E assim aconteceu até que em 88 eu tinha deixado o terceiro mandato, ou o segundo mandato de prefeito, e eu fui chamado a dar uma assessoria à cidade de Havana, em Cuba. Bom, naquela época, vocês sabem, o generalíssimo em jefe, o Fidel Castro, ele costumava falar por 14 horas, 15 horas sem parar. E, bom, todas as vezes que eu fico contente, me baixa esse espírito cubano. E hoje estou contente. Então, não sei, preparem-se, vai demorar, mas vamos fazer um encontro, eu espero que seja agradável para vocês. Primeira coisa, eu tenho percorrido esse país e outros países e sempre vem essa história da descrença das pessoas no futuro das cidades. Isso me deixa muito angustiado, porque eu parto do princípio de que, se você projeta a tragédia, como todo mundo, o dia que a cidade do México vai ter 50 milhões, o dia que em São Paulo ninguém vai poder respirar. Se você projeta a tragédia, você encontra a tragédia. Até porque você quer ter razão. Agora, se você investir a tua energia no sentido de mudar tendências que não são desejáveis, aí é outra coisa. Bom, hoje, além das preocupações normais de cada cidade, educação, prioridades naturais, educação, saúde, atenção à criança, segurança, enfim, 3 problemas passaram a ser fundamentais. E não só para a cidade de vocês, mas para toda a humanidade. É o problema da mobilidade, da sustentabilidade e da convivência, da tolerância, da coexistência, da sociodiversidade. É sobre isso que eu gostaria de falar. Mas eu queria começar dizendo que é possível mudar a vida de uma cidade, é possível melhorar? Claro que é. Muitas vezes eu vejo queixas assim em vários lugares do mundo, prefeitos, governadores, dizem, nossa cidade é impossível, está muito grande. Ou então, nós não temos recursos. Na verdade, o problema não é um problema de escala e nem o problema de recursos. Eu defendo a ideia de que é possível melhorar uma cidade em menos de 3, 4 anos,
fazer avanços significativos. E eu posso jurar que isso é possível, porque eu tenho a legitimidade de ter participado disso. Eu sei que é possível. Mas, às vezes, as pessoas complicam. A tomada de decisões é demorada, uma série de problemas. Bom, mas se você quer mudar uma realidade, a primeira coisa é vontade. Vontade política, né? Solidariedade, visão estratégica e saber transformar um problema numa solução. Quer dizer, encontrar uma boa equação de corresponsabilidade. Bom, eu vou apresentar para vocês alguns personagens de um livro, já que eu escrevi há 20 anos atrás, era um livro que procurava explicar a cidade para as crianças e pessoas de toda a idade. A melhor explicação, para mim, a metáfora que eu uso para a cidade é a tartaruga, porque é uma estrutura vida, trabalho e movimento juntos. E, ao mesmo tempo, o casco da tartaruga representa uma tessitura urbana. Então, vocês podem imaginar o que aconteceria se nós cortássemos o casco da tartaruga. Então, trabalhar aqui, morar ali, lazer ali, com certeza a tartaruga iria morrer. Pois é exatamente isso que nós estamos fazendo em muitas cidades no mundo inteiro. Nós estamos contribuindo para a decadência das cidades ao separar as funções, ao separar as pessoas em guetos de gente muito rica, guetos de gente muito pobre, separar as pessoas por idade, por religião. Falar em idade, eu passei no Museu de História Natural, magnífico aí, e estava vendo a sessão de paleontologia e fiquei preocupado de talvez eles não me deixarem sair de lá de dentro. Então, eu digo, olha, deixa a porta aberta. Bom, e separar... Olha, a coisa que mais me deixa angustiado é assim, esses guetos de gente muito rica, gente que quer morar numa cidade morando fora da cidade. Qual é a graça? Ou levantando muros altos, condomínios com muros cada vez mais altos, onde eles não querem contato com gente nenhuma só. Quer dizer, quanto mais alto o muro, mais gente vai te esperar na hora da saída, né? Então, essa separação, para mim, eu gosto da cidade que é a mistura de renda, mistura de funções, quanto mais misturar, mais humana a cidade fica, mais diversidade. Bom, outro personagem desse livro, esse é o automóvel, que eu tenho falado muitas vezes, que é o tipo de sujeito que é convidado para uma festa e não gosta de sair, não quer mais sair, e bebe muito, e tosse muito, né? E, ao mesmo tempo, é muito egoísta, porque só transporta uma ou duas pessoas, e também é muito exigente, cada vez mais viadutos, mais freeways, tudo para ele. Eu costumo dizer que o automóvel vai ser o cigarro do futuro. Porque a gente falava que ninguém vai deixar de usar o cigarro em ambientes fechados. Não é? Todo mundo vai ter o automóvel, mas a maneira de usar o automóvel que vai ser muito importante. Você não vai deixar de ter o teu carro, mas o importante é como usar. Então, o automóvel vai ser o cigarro do futuro. Eu costumo dizer que o automóvel, vocês já ouviram isso, mas eu vou repetir, que o automóvel é como a nossa sogra. Nós temos que ter boas relações com as nossas sogras, mas nós não podemos deixar que elas comandem as nossas vidas. Em outras palavras, se a única mulher da tua vida é tua sogra, você tem um puta de um problema. Pois é. E aí, outros personagens que a gente procurava explicar a cidade.
Mas uma coisa é essencial. A cidade tem um desenho. Ela, radial, linear, ela tem um desenho. Aqui, Curitiba tem esse desenho, o Rio, Oaxaca, no México, São Francisco, na Califórnia. Na verdade, o que é o desenho de uma cidade? Eu costumo dizer, uma arqueologia antiga, é uma estranha arqueologia que você vai recuperando velhos caminhos e os lugares que eram importantes e dar a eles uma ossatura, uma estrutura de crescimento, de vida e trabalho, que passa a ser o desenho da cidade. A cidade que não tem o desenho não tem prioridade. Vocês podem reparar, vocês estão viajando e vocês, se não conseguem desenhar a cidade, se vocês não conhecem a cidade, vocês não gostam. No momento que vocês começam a se situar, entendeu a cidade, você começa a gostar. Então, toda cidade tem o desenho. E a cidade é uma estrutura de vida, trabalho, lazer, tudo junto. Curitiba, eu vou passar rapidamente, só mostrar essa estrutura, e onde há mais densidade, há mais oferta de transporte público. Então, aqui você vê há uma estrutura de vida e trabalho juntos, onde moradia, trabalho, arquitetura é discutível, mas o importante é ver que a densidade acontece ao longo do sistema de transporte e moradia, trabalho, tudo juntos. O maior elogio que eu recebi na minha vida, mais do que o apresentador, o maior elogio que eu recebi na minha vida foi de um ex-motorista meu, que ele me acompanhava quando eu era prefeito. Naquela época não tinha PowerPoint, não tinha efeitos audiovisuais, e toda noite a gente carregava uma maquete da cidade, uma maquete que reproduzia mais ou menos o que a cidade iria ser, se respeitasse o planejamento. E a gente levava toda a noite para discutir em vizinhanças, em entidades, instituições, toda a noite. Ele me ajudava a levar a maquete. Bom, passaram-se anos, ele continuou comigo, muitos anos, e eu já era governador, e um dia eu estava indo a Brasília. Aí perguntei, você conhece Brasília? Ele disse, não. Então venha comigo. Eu disse, mas eu nunca entrei num avião. Eu disse, mais uma razão. Daí, quando o avião começou a subir, ele olhou ali e disse assim, igualzinho maquete. O que mais que você quer? O que mais você pode querer? Então, Curitiba é uma cidade que ficou igualzinha a maquete durante um tempo. E aqui o transporte público. Naquela época todo mundo falava metrô e coisa, a cidade que está perto de 1 milhão tem que ter um metrô, nós não tínhamos recursos para isso. Começamos a imaginar como poderia ser um sistema que fosse de qualidade. E aí nasceu o Expresso, hoje é chamado BRT, Bus Rapid Transit, mas a primeira vez no mundo foi usado aqui em Curitiba. Então, aqui, o ônibus em pista exclusiva, as estações de embarque e frequência boa, você não espera mais do que 1 minuto. Bom, mas nós começamos com 25 mil passageiros por dia. E o sistema foi melhorando, melhorando. Hoje transporta 2,5 milhões de passageiros por dia. Para vocês terem uma ideia, o metrô de Londres, que é uma cidade muito maior, transporta 3 milhões de passageiros por dia. E hoje, 120 cidades no mundo inteiro estão adotando o que eles chamam BRT de Curitiba. Não é bem, cada um faz o seu detalhe, mas a filosofia é a mesma. Às vezes, eles só usam como solução de transporte.
o que não é bom, porque tem que ser o transporte vinculado à proposta da cidade. Bom, mas o que fez a grande mudança foi esse tubozinho aí, onde você entra, embarca rápido e paga antes de entrar no ônibus. E embarca no mesmo nível da plataforma. Dá para enxergar aí, o pessoal, a galera aí do fundo. Você embarca no mesmo nível. Então, é como metronizar o ônibus. Bom, e aqui a imagem, isso é em vidro, esses tubos. E olha, pouca gente quebra, e os nossos times de futebol são um desastre, de Curitiba, Atlético e o Paraná, estão mal. Quer dizer, a torcida, quando sai do estádio, poderia ter a vontade de quebrar, né? Mas não quebra. Em compensação, os times não melhoram. Vocês já repararam que nós não conseguimos ganhar do México nunca? Temos que roubar para ganhar de Honduras. Olha, eu quando vou ao México, eu digo uma coisa que o pessoal fica feliz da vida. Digo, nós, brasileiros, temos uma inveja de vocês. Primeiro, porque as cores. Vocês trabalham com cores magnificamente. Segundo, os murais. Ninguém faz mural como os mexicanos. E terceiro, é no futebol, porque não conseguimos ganhar nunca no México. Aí eles ficam felizes, né? Mas a verdade é que não conseguimos mesmo. Bom, então esses tubos são de vidro. O embarque, olha, o portador de deficiência, quantos metrôs no mundo não conseguem? Quer dizer, quantos dão acesso ao portador de deficiência? É muito difícil. E aqui ele usa como qualquer outro passageiro o sistema. Bom, isso começou, a ideia do tubo começou no Rio de Janeiro, quando a gente trabalhou na Comissão do Rio, ano 2000, 83. E aí a gente propôs a integração do metrô com o ônibus. E aí o que aconteceu? O metrô foi contra. E as empresas privadas de transporte público foram contra. E não aconteceu. 25 anos depois, o mesmo metrô, as mesmas empresas nos contrataram para propor a fazer o projeto de mobilidade para as Olimpíadas. E onde nós estamos usando essa ideia. Bom, veja, embora eu entenda, meu feeling me diz que o futuro está na superfície, eu não procuro provar qual sistema é melhor. Se a cidade tem 1 ou 2 linhas, ótimo, mas que seja esperta. Se tem ônibus, tem que ser um ônibus esperto, ou um táxi esperto. E tudo tem um desenho, tem uma razão. Ou um transporte público individual, que vai começar a fazer parte da vida das nossas cidades. Como o Vélib, a bicicleta em Paris, onde eles transformaram o transporte individual num transporte público. Na verdade, eu não procuro provar qual é o melhor, porque o segredo da mobilidade é integrar, é usar, é combinar todos os sistemas. E acho que o personagem novo que vai acontecer é o carro, o transporte público individual. Quer dizer, o carro que não te pertence. E nós estamos desenhando, a minha equipe, estamos desenhando o menor carro do mundo. É o menor. É metade da largura do Smart e a metade no comprimento. E eu entro dentro desse carro. Aham. Bom, esse carro, já estamos no 5º protótipo, foi sendo aperfeiçoado para 2 lugares. Agora, a última versão é esta, que eu gosto muito. Esse carro é de papel. É uma colmeia, você sabe que é a honeycomb, a colmeia de papel, com 2 cartões e uma pintura de resina, e eles têm a resistência de 200 quilos.
E o que é mais importante, é totalmente reciclável. Então, fora pneu, motor, bateria, né? Fora pneu, bateria e direção, o resto tudo é reciclável. E nós já levamos esse carro para Paris, levamos para Berlim. Eu tive o prazer de dirigir embaixo da Torre Eiffel com o carrinho. O Santos Dumont andou em cima, eu lá embaixo, né? Bom, esse carro, um dia nós estávamos trazendo de volta para o Brasil, eu não resisti, eu digo, eu vou parar esse carro em frente ao Demagog, que é o lugar mais... Não, é o lugar onde toda Paris se encontra. Café onde toda Paris se encontra. E onde o garçom, eles são antipáticos e arrogantes e tudo. Mas eu vi uma coisa. Eles estavam brigando, eu estacionei o carrinho ali em frente, eles estavam brigando para ver quem ia dar uma voltinha no carrinho. Aí eu passei a ser popular lá. Bom, agora, como é que esse carro pode ser usado? Aqui está a canaleta onde anda o ônibus expresso, de 300 lugares. A ideia é propor, na via lenta, uma convivência, a bicicleta e o carro elétrico alimentando o transporte público. Isso é o que eu sonho que vai acontecer logo em Curitiba ou em qualquer outra cidade brasileira. Esse carrinho, você não vai ser dono, mas 30 pessoas podem usar o mesmo carrinho durante o dia. E você vai pagar o consumo de energia desse carro. Então, você vai com o seu celular, abre, ele conta, marca, manda a conta depois. Então, é uma coisa que nós estamos estudando para valer. Eu espero ter, dentro de 3, 4 meses, o pré-série. Aí a gente vai poder colocar para qualquer cidade quem se dispor a deixar o espaço adequado. Tem que ser um espaço domesticado. Esse carrinho não é para usar em rodovia, porque todas as pessoas pensam, o futuro é o carro elétrico. Depende. Não basta ser elétrico, é a maneira de usar o carro. Eu, às vezes, vou a Paris e vejo no Champs-Élysées, tem demonstrações de carros conceito belíssimos, mas carros que pegam 100 km por hora e vão pegar a rodovia, não é para isso. Quer dizer, assim como está errado pegar um carro normal que nós temos e botar dentro da cidade, assim você não pode pegar um carrinho e botar fora da cidade. Então, alguma coisa é a maneira de usar o carro. Bom, essa é a proposta, eu vou passar rápido de mobilidade para as Olimpíadas, onde nós propusemos uma ampliação de uma linha de metrô até a Barra, e depois linhas, integração, você desce, aqui a maquete mostra, você desce do ônibus e vai para o metrô. O sistema é um só, o que muda é o veículo. Isso como seria na paisagem do Rio de Janeiro. Agora, São Paulo. É possível uma São Paulo sem periferia? É possível. São Paulo está fazendo a 4ª linha do metrô, 88% da população anda na superfície e está muito mal operado, é uma tragédia. E vive o falso dilema que eles não dizem, é o carro ou o metrô. A solução não é nem o carro nem o metrô. Não adianta aumentar o número de vias nas marginais lá, porque não vai resolver nada. E o metrô ficar esperando ter uma rede completa, nunca você vai ter. Então, tem coisas que você pode fazer já. Tem uma coisa boa. O trem de subúrbio está melhorando. Então, a nossa proposta é aproveitar o trem de subúrbio, o traçado, criar uma grande promenade, um grande parque, e conectar todas as faixas de renda nessa promenade, que vai ser mais ou menos assim. A área seria equivalente a 2 vezes o Central Park em Nova York, e você seria para caminhar, bicicleta, carro elétrico, e isso é só esquemático, não quer dizer que a arquitetura seja assim,
mas mostrar como isso funcionaria. Bom, esse projeto foi analisado na Universidade de Columbia, lá em Nova York, de equipes que provaram a viabilidade, trecho por trecho, de cada uma dessas propostas. Bom, agora vamos falar de sustentabilidade. Vocês sabem, todo mundo se preocupa com a sustentabilidade. A maioria das pessoas quer fazer alguma coisa, mas não sabe o quê. E há um conceito errado, muita confusão. Tem banco que acha que ser sustentável é fazer o talão de cheques de papel reciclado. Tem empresa construtora que acha que ser sustentável é construir um condomínio lá longe da cidade só porque tem algumas árvores. Não, você construir fora da cidade já não é sustentável. Então, uma coisa eu tenho reparado. Tem pessoas que acham que a sustentabilidade está em novos materiais, ou em edifícios verdes, ou em novas formas de energia, ou em reciclar. Tudo isso é importante, mas não é suficiente. O que a gente precisa entender é que 75% das emissões de carbono se originam nas cidades. E metade desse problema é o automóvel. Então, é você, coisa simples. Como você pode contribuir? Usar menos o carro. Não é não usar o carro. No itinerário de rotina, você usar transporte público, mas para isso as cidades vão ter que melhorar o seu sistema de transporte. É fundamental. Segundo, separar o lixo. Terceiro, morar mais perto do trabalho, ou trazer o trabalho mais perto da moradia. E quarto, a sustentabilidade é uma equação entre aquilo que você poupa e aquilo que você desperdiça. Bom, eu tenho uma obsessão de ensinar, de tentar comunicar às crianças sobre sustentabilidade. Há uns 4 anos atrás, eu fiz um filme com um amigo, um grande cineasta, chamado Carlos Deiró, e fizemos um filme, e esse filme ganhou um prêmio num festival de cinema sobre sustentabilidade em Nova York. É verdade que não tinha muito concorrente, mas não interessa, eu ganhei um prêmio num festival de cinema. E o filme é esse aqui que eu vou passar agora. Eu. My goodness. It was just a nightmare. But it can happen. This and much worse. Worldwide scientists gathered today in Geneva said that the consequences of global warming can be much more serious than was previously thought. Scientists have also warned that global warming will increase the level of the oceans to an unprecedented proportion. If this happens, right where we are, for instance, the water could reach the top of the buildings. But can this actually happen? If we're not careful, yes, it can. The situation is really serious. But can science do anything to prevent it? Science is doing all that it can. Researching clean energy sources, developing products that don't harm the environment, and so on. But all this takes time. And what should we do in the meantime? Well, people can't just sit and wait. The fossil fuel consumption and its byproducts must be reduced. Energy must be saved. But how did you reach this point? In the beginning, there were few people and a lot of nature. Regardless of how many trees men cut down or how much they hunted, the impact on nature was insignificant. It seemed like natural resources were endless.
And, increasingly, mankind progressed at nature's expense, taking everything it needed from nature. With the advent of the 20th century, there were changes, radical changes. Oil started to make the world go round. The automobile, the airplane, and telecommunications transformed the world into this global village that we are familiar with today. Abundant energy and a multitude of comforts, which don't cease to appear, make our daily lives increasingly easier. But it all has a price. A high price for nature, a much higher price for mankind. Assaults on nature through deforestation and pollution reduce the availability of fresh water. Imagine a global lack of water. And there is also the dreadful greenhouse effect. It is scary. See what happens. The fossil fuels burnt by the automobiles, by industries and power plants are transformed into carbon dioxide. The increase in CO2 concentration affects the temperature of the planet, for it prevents the heat from being released back into space, causing the temperature to rise. It works like a greenhouse, in which the glass allows the light to enter, but traps the heat inside. And this is already changing the Earth's climate. And this is what has to be stopped. If temperatures continue to rise, the polar ice caps will melt, and then the volume of water in the oceans will increase to such a proportion that gigantic floods will simply destroy the land. But what can we do until the scientists come up with the new solutions? There is much that can be done by each of us. First, use your car less. Use public transportation more. Second, separate your garbage, which is the first step to increase recycling. Recycling is essential to decrease the consumption of raw materials such as forests for paper or oil for plastics. Also, recycling takes less energy than producing from raw materials. All of these are part of sustainable development. And these actions are in everyone's reach. They can be done by every single one of us in every city in the world. And where do we start? We have to start in the cities, in every city, because the cities are the largest source of the problem. So it is the cities that must take action. It is in cities where the solution starts. It's possible. It's possible. I can do it. You can do it. We can do it. I can do it. Yes. It's possible. It's possible. Use your car that's leaving alone. Reduce CO2 and save the ozone. It's closer to work. We're closer to home. Make a transition and avoid Carbon emissions. It's possible. It's possible. I can do it. You can do it. We can do it. I can do it. Yes. It's possible. It's possible. Separate your garbage. It's time to begin. Organic. Organic. Glass, paper, plastic, tin. We need to save more. We need to waste less. Energy. Save energy. That leads to success. It's possible. It's possible. I can do it. You can do it. We can do it. I can do it. Yes. It's possible. It's possible now. Eu vou passar rapidamente em alguns aspectos de sustentabilidade. Como a cidade de Curitiba mudou do índice de áreas verdes de meio metro quadrado por habitante para 5, hoje 60 metros quadrados de área verde por habitante. Nós plantamos 1 milhão de árvores. Não, são várias administrações. Mas o fato é que, pouco a pouco, a cidade foi ganhando, foi ampliando o seu índice de áreas verdes de uma maneira espantosa.
e também antigas pedreiras que eram feridas feitas na natureza, que ganharam uma outra paisagem e passaram a ser esta pedreira, a Universidade Livre do Meio Ambiente, esta aqui, o Jardim Botânico. Quantos anos demora para fazer um jardim botânico? 100 anos. Esse jardim botânico foi feito em 3 meses. Mas não tem milagre, nós vamos continuar plantando por 100 anos, mas uma parte do jardim botânico começa a ser usada desde já. Aqui a Ópera de Arame é um teatro que foi feito em 2 meses, dentro da lei. Quer dizer, nós usamos um só material, fizemos uma concorrência desses tubos metálicos, uma concorrência para o material, uma concorrência para a mão de obra. Em 2 meses o teatro estava pronto. Ou aqui, a antiga pedreira, que era um depósito de lixo, passou a ser um parque. E assim, mas uma coisa muito importante e que mostrou como funciona, se a população está conscientizada, é a ideia de separação do lixo. Nós começamos a ensinar as crianças, todas as crianças, em todas as escolas, durante 6 meses. E depois as crianças ensinaram os pais, e aí começou a campanha, e hoje é a cidade que tem mais alto índice de separação de lixo no mundo, 60% a 70%. Bom, outra coisa que eu quero falar é sobre identidade. Uma coisa, biodiversidade, tolerância. Você, veja, você não rasga um retrato de família. Mesmo que você não goste do nariz de um tio ou de uma tia, você não rasga esse retrato, porque esse retrato é você mesmo. A cidade é o nosso retrato de família. E, então, as coisas que nos são caras, a gente tem que segurar. Nós não tivemos a sorte de ter, como aqui em Minas, assim, patrimônio histórico da humanidade, mas eram as nossas referências. Então, esse era um antigo paiol de inflamáveis, virou um teatro em 71. O Vinícius de Moraes inaugurou o teatro benzendo com 2 gotas de uísque. Aqui é o setor histórico, que é... Dá para enxergar bem o contraste, né? Senão, eu pediria para apagar essa luz aqui. Tá? Senão vai assim mesmo. Bom, aí, essa área de pedestres, vocês conhecem a história, foi realizada em 3 dias, 72 horas. E aqui é o prédio que conta a história da cidade. E, pouco a pouco, né, nos 300 anos de Curitiba, nós começamos a prestar homenagem à nossa contribuição étnica. Então, nasceu aqui o Portal dos Italianos, onde tem maior número, um bairro que tem maior número de italianos, o Parque Ucraniano, o Parque Polonês, o Parque Japonês, o Bosque Alemão. E aí, o que aconteceu? Naquela época, a União Soviética começou a se dissolver. E como nós temos gente do Uzbequistão, Cazaquistão, Tajiquistão, Urbequistão, nós não podíamos continuar o programa fazendo um parque para toda essa gente, né? Tivemos que parar o programa. Bom, uma das coisas que eu hoje faço, eu larguei a política há 10 anos, não pertenço a nenhum partido político, para fazer uma coisa que eu gosto, que é trabalhar com aquilo que é o que você pode fazer para uma cidade. Às vezes, o processo de planejamento toma muito tempo, e é necessário. Mas eu defendo a ideia de que, às vezes, uma cutucada, assim, uma agulhada, um projeto num ponto, pode criar uma nova energia que ajuda o processo de planejamento da cidade.
É o mesmo princípio da acupuntura. Eu chamo de acupuntura urbana. Bom, essa é uma acupuntura que o nosso escritório está fazendo, que é o Parque da Bossa Nova, no Rio, que não começou porque eles estão usando a área para o canteiro de obras no metrô. Mas a ideia é contar a história da Bossa Nova, que é o fundo musical do Rio de Janeiro, a terceira música, a segunda música mais tocada no mundo. E a ideia é um teclado com o doce balanço do mar. E aqui a história da Bossa Nova. Bom, outra acupuntura que a gente fez não aconteceu para o Fittipaldi. Ele queria fazer um Museu da Velocidade, nós sugerimos o Museu da Mobilidade. E é a velocidade congelada, não é? É mais ou menos assim. E aqui a proposta que a gente fez para Brasília, no aglomerado urbano, para a cidade satélite de Brasília, né? Você tem, de um lado, a Brasília formal, do plano piloto, e, do outro lado, a Brasília caótica, que é fora do plano piloto. Então, nós sugerimos um desenho, que é ao longo dos parques. Então, essa é a analogia das duas metáforas, do avião com o lago e dos pássaros, que seria o novo desenho da Brasília, do aglomerado urbano de Brasília. Aí, interligando as duas, uma rua, um grande bulevar. Bom, lá nós projetamos um parque de sombras. Os estudantes de arquitetura, vocês, engenharia também, conhecem a obra do Calatrava. Calatrava é um gênio, mas é um gênio caro, né? Ele, você não basta esfregar a mão custa caro, né? E ele desenhou lá em Valência um bractum, que é uma estrutura belíssima, para sombra. Nós resolvemos fazer uma coisa para sombra lá em Brasília, bem simples, que são vários buquês de bambu. Eu tenho um arquiteto no escritório, um dos meus sócios, ele entende tudo de bambu. Ele sabe quando o bambu está deprimido, ele sabe quando você pode cortar, fazer a barba no bambu. Então, está aí. Às vezes, a vida da gente é assim, é propor as coisas. Às vezes, elas não acontecem. Mas você ter a alegria da ideia de propor as coisas é uma coisa formidável. Eu me lembro quando eu dava aula na arquitetura, e eu sempre encontrava os alunos meio preocupados com o futuro, né? Desiludidos, muitos querendo ser DJs, ou chefes de cozinha, ou sociólogos, ou economistas. Aí eu disse uma vez para eles, mas vocês não estão entendendo que nós temos a profissão mais bonita do mundo? Mas por quê? Porque com o desenho você faz antes. Isso é uma coisa tão bonita. Você começa. Eu gosto sempre de dizer começa, porque inovar é começar. Inovar, se você quer saber tudo antes, você não vai saber. Você tem que ter a humildade, quando você propõe uma coisa, e saber que você é uma espécie de compromisso com a simplicidade, um compromisso com a imperfeição. E saber que o importante é começar e dar espaço para que as outras pessoas te corrijam quando você não está no caminho certo. Isso tem sido a nossa preocupação. Nós vamos para qualquer cidade e fazemos uma acupuntura ou duas, deixamos 2 ou 3 ideias, ficamos uma semana. Bom, aqui é um antigo aeroporto em Santiago dos Cavaleiros, na República Dominicana, e nós estamos transformando isso num espaço para jovens, num parque, onde a pista são todas áreas de esporte. Num dos lados tem o jardim botânico, no outro lado tem uma área para shows, que tem os camarotes são colunas ao ar livre, não é? Mas, em vez de... Porque, normalmente, um show assim, eles montam aquela parafernália
pega um estacionamento enorme e o povo fica bombando ali, né? Mas pode ser uma paisagem bonita, com cara de teatro, né? Bom, essa é uma ilha que nós estamos fazendo em Mazatlán, em frente ao setor histórico de Mazatlán. É uma ilha, são 150 mil moradias, é um projeto. A ideia é não ter carro ali. E a ligação com o setor histórico de Mazatlán vai ser por barcos, por vaporeto. Então, o carro não entra, não precisa ter estacionamentos enormes. Não tem. É barco, bicicleta e carro elétrico. E a pé também. Então, a arquitetura, a ilha estava modulado, de 10 em 10 metros tinha um coqueiro. Bom, nós estamos usando esse coqueiral e propondo a construção no meio dos coqueiros. É uma visão de infraestrutura, são dunas, mangues, nós não tocamos no terreno. E a iluminação pública se faz através dos coqueiros. Aí eles queriam fazer um hotel, centro de convenções, e onde é que a gente vai colocar isso? Aí nós descobrimos que tinha um morro que eles cortaram pelo meio para fazer um pier. E propusemos, então, o hotel preenchendo, restaurando a silhueta do morro. Enfim, esse é um projeto em Angola, coisa barata, mas tem vida, cor local. Eu tenho orgulho de nós estamos fazendo esse projeto. E olha o que pode surgir disso. Aqui é um projeto que nós vai começar a obra agora, a Orla do Guaíba, em Porto Alegre. Nós fizemos o projeto O Cais do Porto, junto com uma equipe espanhola, e agora estamos fazendo a Orla. A Orla, o primeiro trecho, veja, o Guaíba tem um pôr do sol fantástico. Muita gente pensa que é um rio, é um lago que vai até quase o Uruguai. E, bom, como fazer isso? Hoje ninguém usa aquele parque, e tinha que ser uma coisa rápida. E nós propusemos esse projeto, que são patamares, e tem um desenho, esses patamares têm um desenho com piso, com bolinhas de vidro e iluminação de LED. Então, quando termina o pôr do sol em Porto Alegre, começa o chão de estrelas. Pô, podia dar umas palminhas, né? Bom, é um projeto de detalhamento difícil, porque é uma orla, a gente não queria imitar uma orla de praia, porque é de lago. Então, é bem interessante esse projeto. Outro projeto mais simples é um monumento para o Milor Fernandes. O Milor Fernandes, nós queríamos, quando ele em vida, para mim, é o homem mais inteligente da história desse país. O Milor Fernandes, entre muitas frases, ele escreveu uma frase num lápis, dizendo assim: viver é escrever sem borracha. Então, nós queríamos fazer um lugar para o acervo dele. Ele, em vida ainda, ele não quis saber disso. Olha, ele disse: tudo que eu quero um banquinho para ficar olhando o pôr do sol lá no Arpoador. Então, morreu depois de um ano doente, enfim. Aí nós propusemos o seguinte: o vazio do Milor, é uma placa de ferro, e tem o vazio. Então, quando o sol está numa posição, projeta a sombra, o Milor está sempre presente. E é o vazio, e sempre, para nós, ausente e presente. Então, é um projeto que não podia mexer no paisagismo do Burle Marx. Então, é só uma placa e um banco apoiado em duas placas paralelas, quase juntas. Esse é o Museu da Pessoa, esse também é o projeto que vai sair. Duas moças fantásticas que propuseram, há 15 anos, elas coletam depoimentos de pessoas.
É um museu digital que cada um vai contando a sua história. Bom, chegou uma hora, eles nos procuraram para fazer, precisa de um espaço, porque precisa ter algumas exposições, que tivesse curadores. Então, como o museu é digital e a história de cada pessoa, o desenho é um labirinto com a impressão digital de uma delas. E, então, ali você percorre o labirinto e vê o depoimento das pessoas. Nas molduras, é o depoimento já organizado, assim, com o curador, olha, essas grandes mulheres, ou os grandes descobridores, enfim. Aqui, em São Paulo, a gente propôs uma ideia que não vingou, que era das ruas portáteis, porque num lugar onde nós temos as 3 âncoras culturais mais importantes de São Paulo, a Pinacoteca, o Museu da Língua Portuguesa e a Sala São Paulo, mas durante a noite aquilo é a Cracolândia, né? E é triste, é a coisa mais triste desse país. Então tinha que trazer vida, porque ninguém quer morar ali. De dia tem gente, mas ninguém quer morar à noite, porque não tem vida de rua. Então a gente projetou uma rua portátil que você traria numa sexta-feira à noite e removeria numa segunda. E durante a semana colocaria em frente a uma universidade. Bom, esse projeto avançou, nós começamos a detalhar, não aconteceu, mas são outras coisas que estão acontecendo. Pontos de ônibus, banca de jornal, estação de trabalho, hotéis em aeroporto, estação de descanso em aeroporto, tudo com esta forma. No Rio, o prefeito nos pediu, a gente propôs as ruas portáteis na Lapa. Claro que na segunda-feira seria removido. É uma coisa que a gente vai conviver cada vez mais, coisas que entram e saem. O que, para mim, é sustentabilidade é uma equação entre aquilo que você poupa e aquilo que você desperdiça. Se você desperdiça, não é sustentável. Então, aqui, o Paraná tem 399 municípios. Bom, tem município de 3, 4 mil pessoas, não podem ter um teatro. Então, nós reciclamos um comboio e 10 ônibus, cada um ônibus para teatro, outro ônibus para música, outro ônibus para ópera, outro ônibus para dança. E esse comboio cultural, durante 5 anos, percorreu o Estado com uma média de 1.500 espectadores. Bom, para encerrar a primeira parte, antes do debate, se vocês quiserem, eu quero dizer uma coisa. Durante toda a minha vida, eu aprendi uma coisa. Importante é começar. E se você quer criatividade, corte 1 zero do orçamento. Se você quer sustentabilidade, corte 2 zeros do orçamento. Se você quer solidariedade, assuma a tua identidade e respeite a diversidade dos outros. Bom, outra coisa que eu aprendi foi uma frase que eu vi num parque na Cidade do México, que dizia assim, uma plaquinha: mais vale a graça da imperfeição do que a perfeição sem graça. Então, a gente tem que deixar de ser pretensioso e entender que nós não temos a resposta para tudo. Que o importante é começar. Inovar é começar. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu li aqueles tratados sobre sexo. Aí eu descobri mais tarde que era só começar, não era tão difícil assim. Então, a gente cria tantos problemas na cabeça. Então, eu acho que nós estamos passando por um momento muito difícil nas cidades, que as pessoas têm medo de decidir. Eles morrem de medo de decidir. Se você quer ocupar um cargo público, você não pode ter medo de decidir e de assinar. Porque o Ministério Público. Ora, assuma aquilo que você faz. Você vai ter processo, vai. Mas se você acha que está fazendo direito, vai em frente. Bom, então, outra coisa para finalizar,
é uma experiência que eu tive de vida, que é o seguinte. Como é que você faz acontecer uma coisa? É difícil. É realizar um sonho. Eu, quando eu vou a uma cidade, eu sempre pergunto para um prefeito, para um governador, afinal, qual é o teu problema? Daí eles começam a falar os problemas. Eu disse, muito bem, agora esqueça os problemas. Qual é o teu sonho? Aí é que você começa a ver se a pessoa tem um sonho mesmo. Então, o sonho é um cenário, uma ideia, um projeto que todos, ou a grande maioria, entendam como desejável. Então, as coisas começam na vida com uma proposta, com uma ideia. E eu posso dizer para vocês, eu sou uma pessoa de muita sorte. Eu pude realizar muitos sonhos na minha vida. Mas não é o sonho político, o sonho profissional. Não. É o sonho, por exemplo, casar com a mulher que eu gostava. Ou ver o casamento de uma filha. Ou assistir o teu neto marcando um gol. Esses sonhos. E eu aprendi uma outra coisa. Toda vez que você não consegue realizar um sonho, não fique frustrado. Porque você esteja certo que, se você se dedicar com profundidade a este sonho, um dia esse sonho vai dar a volta, vai te cutucar e vai dizer assim, está lembrado de mim? Eu sou teu sonho. É a tua segunda chance. Essa você não pode perder. Muito obrigado.